Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido uma semana leve, uma semana feliz. E hoje, olha que alegria, estamos aqui com o Maxi, nosso amigo querido que vocês já conhecem da palestra, dos evangelhos que ele já fez aqui comigo. Então, Maxi, a palavra está com você para cumprimentar os nossos amigos de casa. Muito obrigado, Fernanda. Olá, amigas e amigos que nos veem e nos ouvem. É uma alegria imensa estar aqui conversando sobre assunto tão rico que é o Evangelho. Que maravilha! E hoje, gente, a gente vai tratar do capítulo 27, Pedi e obtereis, do item 22, Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar. Então, mas antes eu vou convidar a todos para o nosso momento de prece inicial. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a esse Pai amoroso, esse Pai de misericórdia, agradecendo a Ele por esse encontro, por essa oportunidade de estudo com o nosso amigo Maxi aqui presente, e pedindo a Ele que derrame sobre nós o seu amor, para que nós possamos, junto com Jesus, com o nosso mestre amigo, sermos essa bondade, esse amor e essa paz em movimento por onde nós formos, e que saibamos cada vez mais utilizar os instrumentos que a espiritualidade nos coloca à disposição para superar as nossas dificuldades, afastar as nossas imperfeições e fortalecer cada vez mais as virtudes dos céus no nosso íntimo. Que a espiritualidade da casa nos inspire e nos oriente para as melhores palavras nessa noite, e esteja conosco, mestre amigo, em nosso lar, junto à nossa família e junto também a todos aqueles que hoje pedem por socorro e precisam do teu abraço acolhedor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, para a gente iniciar a nossa lição, eu trouxe aqui a lição 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição 6 é sobre esforço e oração. E ela começa assim: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e, chegada já à tarde, estava ali só. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então a gente vê aqui que nessa lição, Emmanuel, quando ele nos diz que Jesus prezava pelo trabalho, pela prece, ele nos recorda que o mestre ele não fugia dos problemas que o mundo apresenta, para adorar a Deus. E muito pelo contrário, Jesus sempre agia
né? Ele sempre se fazia trabalho junto aos aflitos, porque ele sabia que essa era a melhor forma de homenagear ao Pai, esse Pai que nós tantos amamos. E a gente sabe que ele dizia que quando servirmos aos pequeninos, é a ele mesmo que estamos fazendo, né? Porque Jesus sabia que através dele, Deus se manifestava. Ele estava ali animado pelo divino. E quando nós, na nossa essência, nos esforçamos para agir em prol dos pequeninos, a gente está contribuindo também com Jesus na sua obra, na sua seara, né? E quando o texto fala, ao subir ao monte, isso simbolicamente representa a gente elevar o nosso pensamento ao Pai, né? E Jesus fazia em silêncio isso. Ele não mostrava para todo mundo que ele estava orando, né? Mas ele ia para dentro de si, no seu íntimo, conversar com o Pai e pedir forças, porque Jesus tinha uma missão muito grande aqui na Terra, né? E ele pedia forças a esse Pai para ele continuar no caminho. E a gente sabe que a Deus não agrada uma vida que não seja útil ao próximo, né? Viver de contemplação tem o seu mérito, mas é preciso também que a gente invista o nosso esforço, o nosso trabalho, para que a gente tenha dentro de nós a paz do dever cumprido. Então, essa lição fica como uma reflexão para que a gente limpe o nosso pensamento, para que a gente afaste as nossas inquietações, as nossas aflições, ajunte as nossas virtudes e coloque tudo isso em movimento no trabalho junto ao Pai, né? O Pai nos conhece por inteiro, Ele sabe de todas as nossas intenções e Ele nos dá força também para atravessar todas as tempestades da vida. Então, gente, finalizando essa leitura inicial, essa explanação, a gente vai conversar agora com o nosso querido Max a respeito da prece, né? E antes eu queria falar um pouquinho, porque quando a gente pega o Livro dos Espíritos, lá eles primeiro começam falando sobre a lei de adoração, né? E eles falam que a adoração é um sentimento inato do homem. Então ela faz parte dessa lei natural, essa lei divina que a nós governa, né? E a toda a obra de Deus, então, é governada por essas leis. E aí a gente vê que a espiritualidade da codificação nos diz que a adoração verdadeira é a que vem do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então ele nos alerta, né, que Deus sabe das nossas reais intenções a todo momento, não só no momento de recolhimento, mas no momento em que nós estamos perto do outro e agindo próximo ao outro, né? E aí a espiritualidade também destaca: até ele, Deus, não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. E a gente sabe que mesmo nos dias atuais ainda há uma incompreensão por grande parte das pessoas sobre a verdadeira essência da prece, né, Max? A prece como um ato de adoração a Deus, né, um ato de nós elevarmos esse nosso pensamento, então, a esse nosso Criador. E às vezes a gente se importa tanto com a forma, com as palavras, né, com a maneira como a gente vai expressar o nosso sentimento a Deus, e a gente acaba esquecendo do essencial, que é essa sintonia de amor com o Criador. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da prece e como que ela deve ser. Existe uma forma para a prece? Então, Fernanda, se nós buscarmos, como você disse, o Livro dos Espíritos, a questão 649, se não nos falha a memória, ela diz que quando você faz uma prece para louvar, você está realmente pensando em Deus, porque louvar é pensar em Deus. É o momento em que você se aproxima de Deus quando você faz prece. Mas o louvar é o primeiro e mais importante passo de uma prece. Logo na questão à frente, quando vai se falar da própria prece, nessa mesma parte do Livro dos Espíritos, na questão 659, nós vamos ouvir os Espíritos dizendo que, além de louvar, nós podemos pedir e agradecer. Nós podemos fazer essas três coisas quando fazemos a prece. Então,
simples fato de nós pararmos intimamente, de cuidarmos das coisas aqui da terra e nos remetermos em pensamento a essa onisciência, a essa onipresença, a essa força superior que a tudo conduz, nós vamos entender que nós estamos nesse momento nos sintonizando com o Pai. Mas nós estamos nesse mundo de provas e expiações, ora mais expiações do que provas. Nós estamos numa realidade em que nós somos aqueles que, à medida que você compara uma coisa aqui da Terra para entender, você imagina alguém, por exemplo, que viaja e deixa o lar, o conforto, as pessoas que lhes amam e vai para um lugar que ele é desconhecido, não tem um contato por um telefone, por exemplo. E a semelhança conosco é essa: quando a gente encarna, a gente fez uma viagem. E a única maneira que a gente tem de entrar em contato com o Pai e com os benfeitores que o Pai nos concede para nos acercar é através da prece. É quando a gente entra em contato, e entrando em contato, aí nós podemos pedir, além de louvar, e podemos agradecer. Mas é importante, você falou o que a gente deve considerar na prece. Pedir. Mas pedir o quê? Será que eu devo pedir para poder ganhar na loteria? Será que eu devo pedir para ter um carro novo, uma casa nova? Não estamos desprezando a importância desses fatos, mas isso nós temos que lembrar, são meios. O Espírito Monod, nesse item 27 do capítulo que nós estamos estudando, ele diz que pedir é uma coisa muito mais profunda. Ele começa perguntando assim: já se lembrastes de pedir pela sua melhoria moral? Então você vê que muda o pedir aqui, ele é importante, não é pedir porque você é pedinte, é pedir no sentido de você buscar aquilo que você não possui. Então, forças morais, você tem? Será que você consegue, na hora das dificuldades, ter a paciência, que é uma virtude, que é uma moral? Ou você ter a resignação para suportar uma dor que parece insuportável? Será que você tem a fé na hora que você é chamado a prová-la? Então é essa hora que nós temos que pedir, mas pedir a Deus por esses movimentos íntimos que ainda não somos portadores. Porque nessa hora, a despeito de não possuirmos, esses benfeitores que são enviados por Jesus e, portanto, por Deus, eles nos inspiram aquelas movimentações íntimas e a gente não sabe por quê. A gente começa a experimentar uma sensação boa, parece que a gente conseguiu, como se tivesse se energizado, né? E se fortalece, e aí a gente consegue enfrentar a situação com muito mais serenidade, com muito mais resignação, com muito mais paciência, que a gente sabe que não tem no normal, hein? Mas que a gente passou a ter naquele momento, porque auferiu esses recursos do mundo maior, do mundo superior que Deus permitiu que nós pudéssemos acessar. E isso é um dos itens, né? Além disso, o mais importante é o agradecer. Porque se você perceber, esses momentos em que a gente tem que pedir para conseguir as forças que a gente ainda não possui, são momentos específicos. Na maior parte das vezes, Fernanda e amigas e amigos, as nossas vidas são uma maravilha. Nós temos o que comer, temos onde dormir, temos uma família, temos um lugar para morar, temos pessoas queridas, temos os recursos de que necessitamos para poder fazer as nossas reais necessidades aqui nesse planeta. Enfim, no geral, nós temos que ter o espírito de gratidão, porque tudo isso nos é dado e a gente só percebe que os possui, se não parar para refletir, quando perde. E aí, para que esperar pedir para poder experimentar o sentimento de gratidão? Nós temos que realmente agradecer por todas as coisas que já temos todos os dias. Então, se cumprirmos essas etapas, louvando, ou seja, pensando em Deus, pedindo forças para os enfrentamentos necessários que a vida nos proporcionará, e agradecendo, sobretudo, desde a manhã até a noite, pelo que nós já possuímos de bem e de bom em nossas vidas, é a prece ideal que nós poderíamos conseguir fazer intimamente. Louvar, pedir e agradecer, né, amigo? Muitas vezes a gente se lembra só do segundo, né, que é o pedir, mas que a gente então tenha forças para louvar. Mas se lembra do pedir humano e não do pedir do espírito, né? Isso é que é o problema, que não tem problema pedir. O problema é pedir
as coisas que nós temos que conquistar pelo suor do nosso rosto, pelo esforço do nosso trabalho, mas pedir para conquistar aquelas coisas íntimas que nós não conseguimos com o esforço do nosso trabalho, que são do mundo íntimo, que são as forças que nós falamos, que nós não temos, que precisa vir de lá. Aí esse pedido é muito justo. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente dá conta de cumprir, Fernanda, e mesmo assim a gente é muito pedinte mesmo, né? A gente acaba pedindo, me dá força para enfrentar isso, e você já tem a força, você não precisaria. Mas como lá a misericórdia sempre, eles te dão um jeito de fazer você ter um pouquinho mais de força para você se sentir fortalecida para enfrentar a situação. E enquanto você estava falando, eu pensei assim, para a gente conseguir pedir de uma forma correta, é preciso que a gente também se conheça, né? Conheça as nossas limitações, as nossas imperfeições, para a gente compreender onde o calo mais aperta, né? Onde mais dói, para a gente poder, então, realmente pedir ao alto esse apoio, esse amparo, para que a gente possa superar cada vez mais as dificuldades que nos são impostas e as nossas dificuldades, porque às vezes a luta tem que ser interna, né? Muitas das vezes a luta é interna. E falando um pouquinho sobre essa questão da prece, eu acredito também que a prece seja um fluxo de amor, né, entre nós, criaturas, e o Criador, né? Um fluxo que vai de nós para eles e dele para nós também, né? E se a gente pensa que orar é pensar em Deus, é entrar em comunicação com Deus, e se o Criador nunca está distante de nós, porque, enfim, estamos todos mergulhados nele, né, vivendo nele, nos movendo nele, eu te pergunto também, e eu vi que você queria comentar alguma coisa, você pode comentar antes de responder, viu? Mas será que existe um local correto e um horário para prece? Então, é uma situação que às vezes é necessário. Veja a leitura que você fez, que Emmanuel nos trouxe. Jesus despediu a multidão e subiu para orar. Porque tem certos momentos que nós precisamos dessa reclusão. Nós precisamos desse silêncio íntimo e que às vezes nós não estamos ainda preparados para conviver com os ruídos do mundo externo. E às vezes é importante sim a gente se recolher na intimidade, como Jesus chegou a dizer, entra no teu quarto, né, simbolizando a tua intimidade. Mas, Fernanda, na verdade, se você prestar atenção, você pode fazer isso dentro de uma multidão. Você pode internalizar-se, olhar para dentro de você e remeter com multidão fazendo ruído ao seu lado e você não conseguindo perceber ruído porque você conseguiu focar intimamente no movimento da prece. Esse também é um movimento que você está sozinho. Então esse estar sozinho não é físico, né? A gente pode às vezes precisar de ter um ambiente pacificado, por exemplo, fazer uma prece numa floresta, num ambiente em que você tenha natureza, é mais tranquilo, né? Porque as coisas são mais aprazíveis, os movimentos são melhores. Já fazer uma prece, quando tudo conjuga para que o movimento seja contrário, você tem ruídos, você tem gritos, você tem pessoas nervosas, você tem pessoas emocionalmente afetadas, exige de você, nesse entrar de dentro de você mesmo, e recolher em você essas forças para poder se desligar do externo e se ligar no interno. Isso dá trabalho? Claro que dá, porque isso é exercício. Será que nós conseguimos fazer isso sempre? Não conseguimos fazer sempre. Agora, nesse momento nós estamos aqui, por exemplo, nós poderíamos ter ruídos externos que pudessem chamar a nossa atenção para lá. Mas aí você percebe que é um exercício. Em que eu vou prestar atenção? No que eu estou aqui motivado para falar ou no ruído externo que está me chamando para tirar a atenção? Então, se nós começarmos a pensar assim, nós temos que colocar a atenção naquilo que nós queremos e não no que o mundo externo está nos provocando. Porque ruídos, mesmo no silêncio, nós podemos ter o da nossa própria mente. A gente pode estar em completo silêncio externo e a nossa mente não cala. A nossa mente está nos cobrando, está nos impedindo de raciocinar de maneira concatenada. Então o ruído é muito relativo. O ruído é nosso mesmo. Nós temos que conseguir retirar-nos. Então sim, entrar no quarto íntimo, entrar no seu secreto e entrar em contato com Deus é uma necessidade. Feito isso, tanto fisicamente separado dos ruídos externos, como em meio a eles e conseguir fazer. Por isso orar exige hábito. O hábito nesse sentido, não aquela prece, gente, atenção, aquela prece que a gente repete, nem sabe o que está falando, não.
Não é que essa já não é um avanço para quem não faz nenhum, é claro que é. Mas nós precisamos pôr a energia no que nós estamos falando. Se eu faço uma prece que eu já sei de cor, mesmo assim, Pai nosso que estás no céu. Eu tenho que sentir isso. O Pai é o que está no céu. O que significa isso? Todo esse cosmos que nos cerca, que nós não temos nem noção do que é ainda, estamos tateando, tudo isso é composto pela criação do Pai. Dá para você entender o que é sentir a potência que essa frase remete? Então, quando a gente faz isso de maneira que nós buscamos trazer o sentimento nas palavras, aí nós estamos fazendo prece verdadeira. Quando nós apenas articulamos palavras sem que o coração participe, tome parte nisso, nós estamos apenas fazendo um cumprimento de obrigação. E cumprimento de obrigação não é o hábito a que me referi. Esse hábito é você treinar para sentir o que fala. Aí sim, você consegue vibrar em ondas curtas, como André Luiz nos ensina, e você consegue atingir páramos celestiais muito mais elevados do que se você não proceder assim. Você trouxe aqui o exemplo de Pai Nosso, né? Porque muita gente pergunta, mas então será que fazer uma prece com uma fórmula já feita é errado? E não, claro que não, né? Ainda mais a oração que Jesus nos ensinou, mas que a gente pegue essas palavras, mergulhe no nosso sentimento para que elas cheguem a Deus impregnadas de tudo que a gente está sentindo verdadeiramente por dentro, né, amigo? E olha como a gente está sintonizado. Eu trouxe aqui a frase que você citou de Jesus e vou repetir aqui novamente, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E a gente vê que é como você falou que Jesus aqui se referia ao seu quarto íntimo, né? O nosso quarto íntimo, o nosso lar mental, né? Quando se fala o monte, então o monte dos nossos sentimentos mais elevados. E sem alardes, porque ele fala, você que está ore a seu pai em secreto, que está em secreto, e seu pai que te vê em secreto o recompensará. E aí eu trago aqui uma frase da Madre Teresa, né, onde ela dizia que tudo sempre foi entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros, né? Então que a gente realmente pense isso na hora de nos conectarmos ao nosso Pai. A gente não vai se conectar ou fazer uma prece ao nosso Pai pensando em aparecer ao público, né, em falar com palavras bonitas. Muitas vezes até muitas pessoas se sentem acuadas na hora de fazer uma prece, né? A gente pede aí, abaixa a cabeça, se esconde, né, vai para trás do muro, porque tem essa vergonha de expor os seus sentimentos, mas não é para o Pai. Porque para o Pai a gente não tem vergonha de expor as nossas fraquezas, os nossos sentimentos. Muitas vezes o nosso medo, a nossa vergonha é de expor os nossos sentimentos e mostrar a fragilidade ao próximo, né? E aí, às vezes, por isso que é importante também nos recolhermos ao nosso íntimo. Essa conexão sempre foi entre nós e Deus, nunca foi entre nós e os outros. E aí, partindo para a nossa terceira questão, Max, a gente vê que a gente está submetido, né, como toda a criação está submetida às leis de Deus. Essas leis que são imutáveis, que vêm de um Deus perfeito, né? E será que diante dessas leis naturais, dessas leis perfeitas e imutáveis, as nossas súplicas, elas podem mudar realmente o nosso destino? Então, estar submetido às leis divinas é uma realidade da qual você não pode lutar contra, não tem como. Se você tenta lutar contra, você entra na categoria do rebelde, e todo aquele que se rebela sofre as consequências do rebelamento. Então vejamos, submissão é a palavra. Você tem que se submeter às leis. Se a vontade do Pai é essa, mesmo que você não compreenda, por mais dolorosa que seja, pensa, qual é o pai que quer o mal de um filho? Como disse Jesus, um pai que o filho pede um pão, você dá uma pedra, o pai que pede um peixe, você dá uma cobra. Se vocês que são maus, disse Jesus, não fazem isso para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que estás nos céus. Ora, se qualquer coisa que esteja acontecendo, por mais dolorido que seja, é difícil às vezes de aceitar, mas por mais dolorido que seja, tenha absoluta certeza, está na ordem de Deus. Não há acaso, não está acontecendo comigo ou com você ou com quem quer que seja por acaso, porque nenhuma folha cai sem a permissão do Pai Celestial. Por isso, submeter é aceitar resignadamente e com humildade o que isso nos aconteça.
seja o que for. Nós temos que sempre ter essa posição de humildade. Nós somos a criatura e não o Criador. É o Criador que está no governo. Nós somos aqueles que somos os governados na direção do nosso melhor, do melhor para nós mesmos. Então, nos submetermos com humildade significa que nós conseguimos nos sintonizar com o Pai. Se nós fazermos aquela prece em que nós estamos dando ordens a Deus, o Senhor me dá isso aí, porque senão... Então a gente começa a perceber que a pessoa ainda não sabe o que está falando. Porque se soubesse não falaria isso, né? Nós vamos lembrar que a prece verdadeira, ela vaza desses sentimentos profundos, o coração afetado, com humildade, com a certeza, então a fé de que Deus sabe o que faz. Esteja o que esteja acontecendo, é sempre para o nosso bem. Então você fala assim, então não adianta pedir? Claro que adianta, porque o Pai Celestial sabe o que você precisa. Mas quando você pede, o que você recebe? Você recebe aquela força que você está faltando de ter nela agora, porque você ainda não está vinculado ao Pai. No momento que você entra em vínculo com o Pai, com a prece, você naturalmente arregimenta essas forças e você não é livrado da prova. Atenção, você não é livrado da prova, mas você é fortalecido para enfrentar e vencer a prova. E aí, você saindo da prova, depois de vencida, você tem a certeza íntima que você cresceu como espírito. E a razão de ser de estarmos aqui é lei de progresso, é progredirmos. E nós temos que chegar a isso pelas provas, porque as provas aferem os valores. Se nós temos a fé verdadeiramente, ela é testada numa prova dessa. Se nós temos a humildade verdadeiramente, ela é testada numa hora dessas. Se nós temos a resignação, da mesma forma, ela é testada numa hora dessas. Então, minha amiga e meu amigo, a prece sempre tem que ter como condição básica submissão às leis de Deus. Nada está correndo por acaso. Tudo está na ordem de Deus. Aceitemos com humildade, com resignação e com fé. E eu estava assistindo a uma palestra do Arthur Valadares, por esperança, coragem para enfrentar essas dificuldades do caminho. E aí, Max, partindo para a nossa quarta pergunta, as preces que nós fazemos em benefício de outras pessoas, mesmo que elas não saibam que nós estamos direcionando então esse fluxo de amor para elas têm algum impacto sobre essas pessoas e sobre as dificuldades pelas quais elas estão passando? Fernanda, façamos uma comparação. Imagine que tem alguém passando por dificuldade e você procura essa pessoa e chega nela com a voz doce, com a voz serena, com a disponibilidade para estar com ela e pergunta: posso te ajudar? Sinto que você está com algum problema. Se aquela pessoa estava sozinha, sem conseguir concentrar-se em si mesma, sem mesmo saber nem como pedir ajuda, aquelas suas palavras funcionam como se fossem um sopro que expulsa aquela obscuridade que estava empanando a visão dela, e ela consegue enxergar, e ela muda o estado de espírito. Então isso que você falou é o tipo de prece em que você leva essa mensagem via espírito e você limpa isso, dando condições para a pessoa começar a se centrar em si mesma e ter condições para ela mesma conseguir resolver os seus problemas. Então sim, você ajuda muito, porque você desanuvia aquelas nuvens turbulentas na mente dela, através desse sopro que a prece proporciona. Agora, resolver o problema tem que ser por ele mesmo, ele terá que resolver, porque é da responsabilidade evolutiva dele, mas ele pode resolver o problema tendo esse amparo que ajuda-o a voltar a ter noção do que ele está fazendo, a não ficar envolvido por aquela emoção que é uma emoção que destrói, não uma emoção que constrói. E aí sim ele recupera o senhorio de si mesmo, né? Ele passa a ser dono da situação. E aí, o que acontece, Fernanda, muitas vezes nessas situações? Ele não estava vendo soluções, mas no momento que você tira aquele problema com uma prece de ajuda dessa, ele não sabe como. Gente, me surgiu uma ideia aqui agora. Por quê? Porque a ideia estava lá, ele só não enxergava. Quando você ajudou a tirar aquela obscuridade que o encampava, ele conseguiu ver a ideia que já estava disponível, porque todas as vezes que isso acontece, Fernanda,
os nossos benfeitores, eles ficam quase que tristes, porque eles ficam tentando ajudar, mas não conseguem alcançar porque ele está obscurecido. E quando uma prece dessa chega, o próprio benfeitor fala: bendito seja, Pai, essa prece que chegou aos cuidados do meu filho, porque agora ele pode me ouvir. Veja, nunca deixe de orar por aqueles que precisam. Engraçado que eu estava agora há pouco, né, saindo de casa, um pouco preparando alguns trabalhos e ouvi um ruído de um acidente. Tinha sido um carro que tinha chocado com a moto e eu vi o rapaz lá de cima do meu prédio, deu para ver o rapaz no asfalto e o senhor idoso no carro, preocupado, coitado. E aí, naquela hora, o que me veio? A prece pelos dois, pelo rapaz que estava sofrendo a dor do acidente e a prece pelo senhor que causou, provavelmente sem saber por que causou, porque obviamente a gente não sabe aqui quem está errado ou está certo, mas ele chocou com a moto. Mas aí, esse momento, nós não sabemos, mas aquele movimento de uma prece na direção daqueles dois pode ter funcionado para aquietá-los. Se um fez, outro faz, isso tudo funciona. Para mim, eles são anônimos, mas para Deus, eles são criaturas que são minhas irmãs. Então, se a prece chegou ou não, é Deus quem dirá. Mas eu fiz o que eu senti vontade de fazer naquela hora. Porque normalmente o que acontece nesses casos é as pessoas começarem a fazer julgamento, começarem a fazer análise. E nós temos que fazer prece nessas horas, para apaziguar, para aquietar a situação. Então nós ajudamos sim quando fazemos prece para os outros. E você falou dessa questão do acidente, né? E eu trouxe aqui a questão do Livro dos Espíritos, a questão 662, que fala: pode-se com utilidade orar por outro, orar por alguém? E aí a espiritualidade responde que o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseja fazer. E aí foi bacana porque você comentou sobre os benfeitores, né, que estão sempre próximos, tentando nos enviar inspirações, sinais, né, mas muitas vezes a gente está fechado. E quando alguém faz uma prece por nós, é como se abrisse então os nossos olhos e nos fizesse enxergar além, né? E a gente também provoca esse deslocamento dos benfeitores para perto daquela pessoa que está precisando de apoio, né? Perfeito. Você viu que os espíritos disseram atrai. Porque quando parte de você a vontade de fazer o bem, você se associa com o bem no mais alto, né? Seja em seu próprio benefício, seja em benefício de alguém que você ama muito, seja em benefício que você nem conheça, que alguém que você ouviu falar ou alguém que pediu ajuda através de uma pessoa terceira. O fato é que quando você, de moto próprio, a sua vontade, como ele diz, tem que partir de você. Eu tive o desejo de ajudar, você pode ter certeza que você atrai espíritos para ajudar esses irmãos que estão necessitando. E a nossa prece chega como um abraço também, né? Um abraço acalento. E partindo para a nossa pergunta final, Max. Só antes de você entrar na pergunta final, eu me lembrei aqui, o Divaldo uma vez contando sobre um período em que ele fez uma prece para um determinado suicida, durante muitos e muitos anos, regularmente. E depois de muitos anos, ele parou de fazer a prece, apareceu alguém, quando ele estava sofrendo uma dor terrível, e esse alguém disse: mas você não pode chorar, nós precisamos de você. Mas ele falou assim: mas meu irmão, eu estou sofrendo demais, mas eu estou aqui para poder te ajudar, porque você, quando eu estava sofrendo demais, foi quem orou por mim. E aí o Divaldo começou a se lembrar, como ele foi contando, de como ele foi importante para um anônimo durante anos. Pensa, um suicida às vezes fica anos numa situação difícil. E a prece do Divaldo foi para ele como se fosse aquele sopro que aplaca um pouco a dor, que diminui um pouco aquele queimado. Quando você está queimado, por exemplo, você sopra, alivia, e vai pouco a pouco aliviando até desaparecer. Então esse ajuda, gente, é mais importante do que você pensa. Mas isso não exime você de fazer a sua própria prece, porque quando você está lúcido, quando você está em domínio da sua vontade, você também precisa fazer prece para você atingir esses objetivos pessoais que são de cunho moral, adquirir virtudes. E isso você tem que fazer por você mesmo, pedir ao Pai forças para você vencer. Veja, você leu no começo a passagem de Emmanuel, Jesus tinha dado o dia todo com a multidão, e aquilo consome energias. E quando ele subiu ao monte para orar, só,
ele buscou forças do Pai para continuar fortalecido para dar conta. E Emmanuel comenta até interessantemente, se você trabalhar sozinho, sem a prece, você se esgotaria. Mas se você ficar só na prece, sem trabalhar por outros, você entraria num processo de enfadonho, você seria inútil. Então nós temos que associar os dois, temos que ajudar, seja fisicamente, seja ajudando por espíritos, através de uma prece para o outrem. Mas temos que sempre conjugar os dois, fazer o bem para o próximo e às vezes fazer o cuidado para nós mesmos, arregimentando forças que a gente eventualmente perde nessa luta diária, na faina do dia a dia. E amigo, como nada é por acaso, você trouxe aqui o fato do Divaldo, né, ter ajudado durante anos e anos esse espírito de um suicida. E você acabou introduzindo então a nossa última pergunta, porque exatamente a gente sabe que as pessoas que hoje nos assistem, a maioria delas está passando por um processo de dor, né, um processo de luto, e muitas vezes essas dores, essas saudades nos fazem entrar num estágio onde a gente dificilmente consegue sair, às vezes precisa de um empurrãozinho, né? Mas as mesmas saudades, as mesmas dores podem estar também afligindo aqueles amados que estão no plano espiritual, né? Que foram antes de nós. Será que a prece, ela tem poder também? A prece que a gente direciona a esses amados que partiram antes da gente, elas ajudam de alguma forma eles a seguirem a sua caminhada no plano espiritual? Fernanda, muito mais do que a maioria das pessoas imaginam. Porque quando você pensa em alguém de forma concentrada, em que o sentimento participe, você não tenha dúvida, você está emitindo e a pessoa que está do lado de lá capta. Isso não é muito difícil de você perceber, mesmo entre encarnados. Quando você começa a pensar muito numa pessoa, é muito comum a pessoa ligar para você e falar, puxa, pensei em você, que está acontecendo alguma coisa. Na verdade, você pensou em mim porque eu pensei antes em você e você ligou para mim. Isso acontece entre nós, se chama telepatia. A prece é uma forma de telepatia em que a gente anda através da prece até o outro. A gente está lá sem estar lá fisicamente. Então, quando nós oramos por alguém que se foi, esse alguém que se foi apenas deixou o corpo, ele continua vivo do lado de lá. E se a nossa prece é para auxiliá-lo a se fortalecer, se ele está em dificuldade, você tem certeza que você está contribuindo para a melhoria dele. Mas se seu pensamento não for de prece, ao contrário, for de lamentação, você tem a certeza também que você poderá estar contribuindo para dificultar a situação dele. Por isso, quando alguém se foi, é muito importante que nós tenhamos sempre o pensamento de bondade para essa pessoa, sempre o pensamento de fé, de ajuda, de pedir para ele tudo pelo bem que ele precisa. E aí nós estaremos cumprindo a nossa realidade de auxílio aos irmãos que partiram. É interessante porque através da prece a gente se conecta ao Criador e da mesma forma a gente consegue se conectar àqueles que nós amamos, né? Então a prece é realmente esse fluxo de amor que flui de nós até eles e deles até nós. E aí eu trouxe aqui um trechinho de uma música que eu gosto muito, que com certeza você conhece, as pessoas de casa também conhecem, que é aquela música que diz, se eu quiser falar com Deus, né? E aí eu vou ler só um trechinho pra gente finalizar, porque a gente já chegou ao nosso momento final. E a música diz assim, gente: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar o cão,
Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Então, muitas vezes, os nossos desejos não coincidem com a vontade de Deus, mas que a gente tenha força para fazer com que a vontade de Deus prevaleça sempre, porque Ele é todo amor, Ele é todo perdão, Ele é todo misericórdia e Ele é todo bondade. Então agora eu passo ao Maxi para as considerações finais e também convido para fazer a nossa prece final, amigo, já agradecendo pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Fernanda. Essa música, né, que a gente ouve como música, completamente inspirada do mais alto, completamente harmônica com o que nós falamos, né? Então nós temos que recolher-nos mesmo na nossa intimidade para falar com Deus. E é uma conversa mesmo, não é algo que seja preparado, que você tem que elaborar com palavras especiais, não. É a conversa do jeito que você sabe falar, com a sua espontaneidade. Porque esse é o momento em que você está a sós com Deus e Ele te ouve como você sabe falar e não como você gostaria de rebuscar para Ele te ouvir. Quanto mais você tenta rebuscar, mais você se afasta da sua simplicidade. Então, comece o seu dia. Recomendação final que nós temos que ter: comece o seu dia orando. Comece o seu dia agradecendo por mais uma oportunidade de viver. Comece o seu dia agradecendo pela noite abençoada que teve. Comece o seu dia tendo Deus no seu coração. Ao longo do dia, lembre-se de louvá-lo, ou seja, de pensar nele. Isso também é prece. A hora de a refeição, de você tomar uma refeição, agradeça a Deus pela refeição que foi proporcionada a você. Quantas pessoas não participaram para que aquela refeição pudesse chegar até você e saciar suas necessidades? Ao longo do dia, turbulências vão acontecer. Pensa em Deus. Recolhe-se no seu íntimo e fale com Deus na intimidade do seu coração. Vai dormir? Lembre-se de Deus e agradeça pelo dia, que foi um dia de oportunidades, e peça ao seu benfeitor, ao seu anjo de guarda, para que conjugue com você, no mundo espiritual durante o sono, o movimento de viver lá também. E tudo isso feito dessa forma, é como se estivéssemos em prece o dia todo, sem necessariamente parar de fazer o que temos que fazer. E aí então nós estamos vivendo como que respirando, vivendo com Deus, vivendo o tempo todo em Deus, nele, nos movimentando, sem que necessariamente nos demos conta disso. Essa é a prece verdadeira que um dia nós chegaremos. Mas agora, para nós encerrarmos esse momento tão abençoado, vamos fazer a prece que nós ainda damos conta de fazer, que é a nossa realidade atual. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai que nos ampara, que nos dá vida, que nos fortalece. Estamos aqui hoje, Pai, para louvá-lo. Louvá-lo por toda a bênção de que somos portadores. Estamos aqui hoje, Pai, para agradecer-te. Agradecer por tudo que temos recebido diuturnamente de Ti e que muitas vezes nem nos damos conta que temos recebido. Estamos aqui hoje, Pai, para te pedir as forças que nos faltam para os enfrentamentos necessários para o nosso crescimento na Tua direção. Estamos aqui para pedir a conquista das virtudes que nos fortaleçam para estarmos cada vez mais próximos de Ti, Pai. E assim, Pai, envolvidos por Teu amor supremo, queremos te dizer muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gente, então a gente se despede aqui nesse domingo e eu espero encontrar vocês com um sorriso no rosto na semana que vem. Agradeço mais uma vez a presença do Maxi, nosso amigo querido,
E já sei que ele vai estar aqui muitas vezes conosco. É um amigo que nunca nega serviço, então eu conto com ele para estar aqui com a gente mais vezes. Muito obrigada, Max. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos que conosco partilharam esse estudo.